Bem-vindos a mais esta reflexão. Nós precisamos entender a vida cristã não na nossa perspectiva e nem na nossa maneira de pensar do mundo. Nós normalmente tendemos a levar todo o nosso pensamento. E é sobre isso que trata a nossa jornada. E é uma jornada onde nós somos conduzidos no processo de conhecimento de nosso Deus. E aí, então, entendendo a obra que ele realizou, compreendendo quem ele é, nós aprendamos a agir segundo o modelo que Cristo nos deixou, sendo seus imitadores. Por isso, a nossa jornada é uma jornada de amadurecimento, de maneira que a gente dispa do homem natural, da maneira de pensar natural, e passemos a pensar segundo a perspectiva espiritual, que é o que Deus deseja que nós aprendamos. É disto que trata a vida cristã. O amadurecimento é para que a gente seja pleno de Cristo. A santificação é para que a gente deixe de agir segundo a maneira de pensar natural e passemos a pensar como Cristo, ou seja, seguindo o seu modelo, pois nós recebemos da mente de Cristo, recebemos de tudo aquilo que Deus pode nos conceder, ou seja, recebemos tudo o que precisamos para que a gente viva uma vida que agrada ao Pai. Nós temos e somos coparticipantes de sua natureza divina. E entendermos isso é que nos leva a compreender a nossa jornada. É uma jornada de amadurecimento, uma jornada para sermos plenos de Cristo, para deixarmos de pensar segundo a maneira natural e seguirmos a um modo, a maneira de pensar de Cristo, pois nós recebemos de sua mente. Ou seja, temos em nós, pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, o poder e a autoridade para vivermos como Cristo. O que a gente precisa é entender que a nossa jornada de santificação se trata disso, de despirmos desta maneira de pensar natural para que pensemos segundo a maneira espiritual, segundo Cristo, segundo o nosso Deus. Por isso, a atitude de Jesus nos ajuda a entendermos estas coisas. Por isso, não se trata do que, não é o que a gente pode fazer, não é a autoridade ou o poder que temos, mas é entendermos que é o que precisamos fazer. Assim como Cristo fez, nós precisamos fazer a mesma coisa. Lá em João, ele nos dá o exemplo, em João 18, 10 e 11, ele diz assim: Então Simão Pedro puxou da espada, essa situação, aquela situação lá no jardim, quando Pedro saca da espada. Então Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: Guarde a espada na bainha. Por acaso não beberei o cálice que o Pai me deu? Então, do que ele está falando? O Pai tinha uma vontade. Ele sabia dessa vontade, ele compreendia essa vontade, ele sabia o que iria acontecer, ele sabia que os discípulos iriam abandoná-lo. Na realidade, ele intercedeu pelos discípulos, pedindo que deixassem eles irem. O que a gente precisa entender? E temos também a situação onde o próprio Cristo fala, olha, se fosse para fazer o que precisa, será que Deus não enviaria legiões de anjos? Então, o que a gente precisa entender é isso. Muitas vezes não se trata do que a gente pode fazer ou do poder que a gente tem, mas de entendermos que temos que expressar a nossa autoridade. Conhecimento de Deus, o amor de Deus. Cristo estava fazendo a vontade do Pai. Ele se sujeitou a essa vontade. E se recordamos, um pouco antes ele tinha orado, pedido ao Pai que, se fosse possível, que passasse dele aquele cálice, mas que fizesse a vontade do Pai. É isso que a gente precisa entender. Nós, muitas vezes, Deus nos chama para fazer as coisas e não se trata do que podemos fazer, mas do que precisamos fazer em termos de cumprir e de realizar a vontade do Pai. Sermos a oferta nem sempre quer dizer que devemos ou que podemos ou que necessitamos expressar a autoridade e o poder que temos, mas sim fazer o que precisamos para que o Pai seja glorificado
para que seu amor seja revelado, para que a sua vontade seja expressa. E é isto que Cristo faz. Por isso que ele fala: olha, não vou beber o cálice que o Pai me deu. Ou seja, Cristo veio para que nós pudéssemos ser livres. Porque na sua morte nós recebemos o perdão, na ressurreição nós recebemos a justificação. Nós somos ressuscitados com Cristo pelo poder de Deus para vivermos pelo poder de Deus, dependentes inteiramente da graça, da misericórdia, para andarmos neste mundo seguindo o modelo de Cristo. E nós precisamos aprender sobre isso, entender que essa é a nossa jornada. Nem sempre se trata de fazer o que podemos, ou a autoridade que temos, ou o poder que temos, mas fazermos aquilo que precisamos para que o amor de Deus seja revelado, para que a sua graça seja expressa por meio de nossas vidas. Fazermos ou prestarmos o verdadeiro culto a Deus está neste entendimento, em oferecer as nossas vidas, os nossos membros, à vontade do Pai, para que essa vontade se cumpra por meio de nossas vidas. É neste processo de transformação de entendimento, ou seja, que nós prestaremos o verdadeiro culto, que nós andaremos na vontade de Deus e que nós seremos o instrumento e a expressão da sua graça, do seu amor neste mundo. Entendermos isso, compreendermos que esta é a nossa jornada, é que seremos conduzidos à maturidade. Que a gente possa entender e buscar o conhecimento por meio das Escrituras. Primeiro, nós precisamos de entendimento, o entendimento nos levará ao conhecimento de nosso Deus, ou seja, numa relação que expressa a vontade do Pai e que o revela ao mundo, enchendo assim a terra com o conhecimento da sua glória. Que a gente possa buscar de todo o coração o conhecimento do Senhor, fundamentados nas Escrituras, para que a gente viva o reino de Deus segundo a sua vontade. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.